E galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre sessões de mercado. O que são sessões de mercado, como elas podem influenciar no seu operacional, o que é que significa cada sessão, será que existe sessão melhor do que a outra e qual seria a melhor sessão para você utilizar no seu operacional, nos ativos que você opera, tá? Tudo isso nesse vídeo aqui, então já deixa o like no vídeo. Se tá me vendo aqui pela primeira vez, mano, se inscreve no canal, não custa nada e tu vai ajudar a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Aqui no TradingView eu já coloquei aqui para vocês verem todas as sessões de mercado que a gente tem e que influenciam ou não nos preços dos ativos, né? Mas uma coisa que eu queria falar para vocês inicialmente é o seguinte, galerinha. O que são essas sessões de mercado? As sessões de mercado, quando a gente está falando, pô, abriu o mercado de Londres, abriu o mercado de Nova York, abriu o mercado de Tóquio, o mercado asiático, a sessão asiática. Isso aqui não é só sobre a hora. Ah, porque tal hora é melhor e que tal hora não sei o quê. Não, isso aqui significa que as instituições financeiras dessa região específica começaram a operar. As bolsas dessa região específica começaram a abrir, né? Então tá entrando volume de compra e de venda muito grande no mercado durante esses períodos, né? Durante as negociações feitas nesses períodos, nessas sessões, e a gente vai entender se existem melhores que outras ou não agora, tá ligado? Vamos aqui, ó. Primeiro eu queria passar de uma a uma para a gente entender. Aqui tá tudo no horário do Brasil, tá? Então a partir da 1h da manhã aqui a gente tá com a bolsa de Sydney aberta e a bolsa de Tóquio, então a sessão de Sydney e a sessão asiática. Isso se estende até as 3 horas da manhã. A de Sydney, especificamente, até as 3. Depois, às 4 horas da manhã, a gente já tem a abertura da Bolsa de Londres, né? E concomitante aqui também com a Bolsa de Tóquio. Às 5 horas, a mesma coisa. Às 6 horas, a Bolsa de Tóquio ela já está fechada e a gente só está na sessão de Londres. Isso se estende até às 8 horas da manhã. Porque às 9 horas da manhã, a gente tem um dos melhores períodos de negociação do mercado, que é a Bolsa de Londres estando aberta junto com a abertura da Bolsa de Nova York, né? Então a gente tem um paralelo aqui entre a sessão de Nova York e a sessão de Londres, onde ambas as bolsas estão negociando. E esse seria um dos melhores períodos para a gente fazer negociação. Aquela questão que eu tinha falado para vocês. As maiores instituições financeiras, inclusive o maior banco central, né, do mundo, ele está nos Estados Unidos e as outras instituições financeiras também estão nos Estados Unidos. Então a sessão de Nova York é uma sessão muito importante no mercado por causa disso, né? Porque a bolsa americana e os traders americanos, que são dos bancos americanos e das instituições financeiras que estão sediadas nos Estados Unidos, eles começam a negociar a partir desse tempo, tá ligado? Então nesse período de mercado a gente tem uma volatilidade muito grande e também a Bolsa de Londres não fica para trás. Londres é um polo financeiro muito forte também e tem forte influência no mercado, sobretudo em pares de Forex, aqui já entrando na questão do GBP, né? A moeda a libra esterlina, ela sofre grande influência durante esse período da sessão de Londres. Mas vamos voltar aqui para a gente ver mais um pouquinho sobre isso. Tá, às 9 horas. Às 10 horas a gente tem a abertura do mercado brasileiro, tá? Isso aqui não influencia tanto os mercados internacionais assim. A Bolsa do Brasil não tem tanta influência sobre ativos internacionais, eu diria que não tem nenhuma influência, tá? Então, para a Bolsa do Brasil só é interessante para aquelas pessoas que negociam ativos brasileiros e índices brasileiros, tá? Mas aqui a gente tem uma extensão da Bolsa de Londres aberta até as 13 horas, né? Então às 13 horas a 1h da tarde a gente tem o encerramento da Bolsa de Londres e fica só aberta a de Nova York e a do Brasil. Isso até as 5 horas, onde a Bolsa de Nova York e a Bolsa do Brasil elas fecham. E daí entra a sessão de Sydney e vai até completando as 24 horas do dia e esse ciclo ele se encerra. E uma coisa que tem que ficar claro aqui para vocês é que não necessariamente existe uma sessão melhor do que a outra, tá? Obviamente, como eu falei, a gente tem uma movimentação muito mais forte dos ativos durante a sessão de Londres e durante a sessão de Nova York. Mas a questão principal aqui nem é a sessão. A questão principal aqui é qual o ativo você opera, né? Você opera Forex, que é uma classe de ativos, né? As moedas, né? Você opera Forex. O Forex é 24 horas por dia, tá ligado? Só que dentro do Forex a gente tem diversas moedas. Então a gente tem Libra, Ien, a gente tem Real, a gente tem o dólar. E essas moedas específicas, elas vão sofrer influência de acordo com a sessão que estiver aberta. Por quê? Se a gente estiver negociando, obviamente os pares relacionados ao dólar, eles têm uma movimentação muito grande durante todo o período, porque o dólar é negociado por todas as bolsas praticamente, né? Mas se a gente for puxar, por exemplo, o Ien japonês, os pares que têm relação com o Ien japonês, óbvio que eles vão sofrer mais influência durante qual sessão? É de Londres? É de Sydney? É do Brasil?
Não, é durante a sessão asiática, ou seja, durante o período de abertura e todas as negociações feitas durante a sessão de Tóquio, tá? Então os pares específicos, eles vão sofrer influências específicas de acordo com a bolsa que estiver aberta. Então, por exemplo, a libra esterlina, ela vai sofrer mais influência durante a sessão de Londres. Obviamente, durante a sessão de Nova York, a gente tem influência em diversas moedas ao redor do mundo, mas a gente tem que se ligar nessas questões. E eu falo isso com muita propriedade, tá, galerinha? Por quê? Porque eu já operei todas as sessões, tá? E aqui dizendo pra vocês, não existe uma sessão melhor que a outra, tá ligado? Existe o ativo que a gente opera nessas sessões, porque eu já operei índices asiáticos, eu já operei, inclusive ainda opero índices americanos, tá ligado? Então depende muito da hora que você opera. Já operei pra caramba a sessão de Londres, eu operava sempre GBP JPY entre as 4 e 6 da manhã, que é um dos melhores períodos pra você negociar GBP JPY, GBP USD, idem, tá ligado? Então eu já negociei todas essas sessões, né? Não negociava muito na sessão de Sydney, só quando a de Tóquio estava funcionando, e eu tenho propriedade para falar isso. Não existe uma sessão melhor que a outra, a questão é o ativo que você opera, tá ligado? Então se você opera ativos relacionados à libra esterlina, relacionados a Londres, você vai operar durante a sessão de Londres. Então você já tem que ter definido o ativo que você opera. Você já sabe o ativo que você opera? Se não sabe, defina. Então se você sabe qual é o ativo que você opera, você vai utilizar o indicador que eu vou mostrar para vocês agora aqui no TradingView. Olá, não fiquem assustados não, tá tudo marcado aqui, mas basicamente esses quadrados aqui, esses ranges no gráfico, ele está mostrando pra gente só as sessões de mercado, tá? E Tony, como é que eu consegui esse indicador? Esse indicador é gratuito, tá, galerinha? Eu só peço que vocês comentem aqui nesse vídeo e deem um like, comenta, Tony, quer indicador? Eu vou colocar o link desse indicador e você vai clicar e adicionar no seu TradingView para colocar o seu ativo. Mas aqui eu quero mostrar para vocês o Dollar Index, né, que é o índice do dólar americano, que é a comparação do dólar com todas as moedas. Todas não, mas grande parte das moedas, pelo menos as moedas mais fortes. Então a comparação do dólar com isso para a gente ver a força do dólar, né? Então aqui a gente percebe que durante a sessão de Nova York, que são esses ranges aqui, a gente vê que o dólar ele tem uma movimentação muito forte durante essa sessão, porque obviamente, como eu falei, essa é a sessão do dólar, tá ligado? A sessão de Nova York é a sessão do dólar, então obviamente a gente vai ter movimentações muito fortes no dólar durante esse período. Mas aqui é a sessão de Londres e teve movimentação forte do dólar. Claro, o dólar é uma moeda amplamente negociada no mundo todo, então ele vai sofrer forte influência também pela sessão de Londres e outras sessões, mas especificamente a sessão de Nova York vai ter influência total no dólar. Mas se a gente for para outro ativo aqui para fazer uma comparação, se for para o GBP USD, que aqui a gente entra em duas sessões, né? A sessão de Londres e a sessão de Nova York. Aqui nesse período a gente tem a sessão de Londres e aqui a sessão de Nova York. Aqui a gente tem uma lateralização, tá? Mas quando entrou aqui esse período que a gente tem a sessão de Londres aberta e a de Nova York também, a gente teve uma movimentação muito forte, tá? No preço do ativo. Aqui nessa região a gente teve uma desvalorização de 0,63, que dá ali 76 pips de queda. Tá? Aqui, por exemplo, também a gente teve grande movimentação e aqui já mostra, né, a grande movimentação durante a bolsa de Londres, né? Aqui o GBP/USD sofre forte influência pela força da abertura do mercado em Londres e todas as negociações feitas durante esse período e também durante a sessão de Nova York, mas a gente vê que na regra, tá? Obviamente, uma exceção aqui, outra ali. Na regra, o GBP/USD, por exemplo, ele vai ter mais movimentações durante a sessão de Londres do que a sessão de Nova York. Mas se a gente for puxar para GBP JPY, e aqui são outras duas sessões, a sessão asiática com a sessão de Londres, a gente vê que aqui, ó, nesse período a gente tem a sessão de Londres, tá? Então a gente tem uma grande movimentação e aqui a gente vê também a sessão de Tóquio. Então a gente vê essa grande movimentação enquanto a bolsa de Tóquio ela estava aberta aqui até esse período e depois que abriu a bolsa de Londres a gente teve uma movimentação muito forte no preço do ativo, mandando ele para baixo, né? Então se a gente for olhar, por exemplo, índice, se eu colocar US30, que é a Dow Jones, vamos olhar aqui a Dow Jones, como é que está a situação, a gente vê que ela sofre forte influência pela sessão de Nova York e não pela de Londres, tá? Então aqui, ó, Londres, Nova York, onde foi que o ativo se movimentou mais? Durante a sessão de Nova York, porque é a sessão desse ativo específico da Dow Jones. Obviamente a gente vai ter mais movimentações da bolsa americana durante a sessão de Nova York. Então o que é que eu aconselho que vocês façam, tá? Para vocês entenderem como é que isso pode funcionar para vocês.
Antes de você negociar um ativo novo, ou também para ver o ativo que você já está operando e às vezes está levando um stop, outro ali, para entender o porquê ele está lateral naquele momento, tá ligado? Eu aconselho que você coloque esse indicador e veja a seção desse ativo e qual seção dá mais influência nesse ativo, né? Para a gente ter noção em qual seção é mais negociada. GBP USD é mais movimentado em qual seção? É da Nova York ou é de Londres? GBP JPY, Londres ou Tóquio? Né? A gente fazendo essa comparação. Então, índices também, se a gente for olhar US30, qual é a seção que ele é mais negociado? É durante a seção de Nova York. Então, eu vou buscar abrir compras e vendas nesse ativo, fazer trades nesse ativo durante a seção principal desse ativo e não em outras seções. Né? Fazendo isso, vou ter movimentações muito mais consistentes do preço do ativo do que numa seção aleatória. Tá? Porque, obviamente, existem exceções à regra, mas a regra é que o ativo ele se movimenta mais durante a sessão que comanda aquele ativo. Então, ativos relacionados à Bolsa de Londres vão se movimentar mais durante o período da Bolsa de Londres. Ativos relacionados à Bolsa Asiática, à Bolsa de Tóquio, eles vão se movimentar mais durante a abertura e todo o período da Bolsa Asiática. Ativos da Bolsa de Nova York vão se movimentar mais durante o período da Bolsa de Nova York. Então, quando você estiver querendo operar um ativo específico, ou eu quero operar um ativo novo aqui, Tony, tá? Bota esse indicador e vê em qual seção ele se movimenta mais. Pesquisa qual a relação da bolsa com esse ativo, tá? Porque assim tu vai conseguir ser mais lucrativo no mercado e não vai ficar operando quando o mercado tá lateral. Ou seja, quando o mercado tá numa região de seção de mercado que não faz sentido para aquele ativo e você tá querendo abrir compra ou venda nele, não faz sentido. É isso, né? É muito simples. O que fica nesse vídeo é que não existe seção melhor que a outra. Obviamente, existem seções que a gente tem uma movimentação muito mais ampla no preço dos ativos de uma forma geral, mas existem seções específicas para ativos específicos. Anota isso e vai pesquisar os teus ativos, as seções que fazem parte dele e as que não fazem, para você ficar ligado e não tomar bomba no mercado, tá? Mas se você gostou desse conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. Se nunca assistiu um vídeo meu, se inscreve, mano, não custa nada, tá ligado? E também deixa um comentário aqui para eu deixar esse indicador para vocês colocarem no Trading View de vocês e verem as sessões de mercado. Tamo junto, galerinha. Vamos hackear o mercado financeiro. É só o começo. Falou!